A alimentação equilibrada é uma das chaves à longevidade e, por isso, é importante manter uma dieta baseada em alimentos de alto valor nutricional. Bom, estamos recebendo hoje aqui o médico Dr. Fernando Bastos. Ele fala de Porto Alegre e vamos colocar em pauta um tema importante, a questão da alimentação. Dr. Fernando Bastos, bem-vindo ao Jornal da TV Noroeste. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com todos vocês aí de Minas Gerais e tomara que a gente consiga abordar os temas importantes aí para que a gente busque uma vida mais longa, mas acima de tudo mais saudável. Gostaria que o senhor falasse um pouco de suas especializações, doutor. Eu sou médico, sou palestrante, sou escritor e também sou pesquisador. Eu sou membro fundador da Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, sou especialista em cirurgia geral, neurologia e tenho pós-graduação em nutrologia. Tá bom. Doutor, a alimentação equilibrada é uma das chaves para a longevidade? Sim, mas existe muita confusão do que seria uma alimentação equilibrada. Na verdade, a alimentação equilibrada é a alimentação na qual o nosso organismo teve contato durante boa parte da nossa existência. Nós temos cerca de 3 milhões de anos aqui na Terra, a espécie homini, né, tem cerca de 3 milhões de anos aqui na Terra. E durante todo esse período, o 99,5% desse período, os alimentos de origem animal foram a base da nossa alimentação. E nós complementamos isso com os alimentos vegetais, verduras, legumes, raízes, frutas, nozes, castanhas. O que passa é que nos últimos 150 anos, nos últimos 120 anos, nós mudamos completamente a forma como a gente vive, mudamos o planeta e mudamos a forma como a gente vive. Isso foi de uma forma tão rápida, de uma forma tão abrupta, que criou um desequilíbrio para nós mesmos, nos deixando doentes coletivamente. Tanto que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 80% da população lá é metabolicamente doente, obesa, né? Muitas delas obesos ou com sobrepeso. E isso gera uma série de doenças crônicas que nós temos hoje como uma calamidade pública, como o diabetes, por exemplo, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam o mundo, as doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo, e até mesmo vários tipos de câncer. Bom, a ingestão de alguns alimentos pode agravar problemas da saúde, doutor? Pode, principalmente aqueles alimentos ricos em amido, em alimentos que estão ultraprocessados, farináceos, açúcares, e também aqueles óleos vegetais artificiais, óleos de semente, como óleos de cozinha, né, que nós costumamos ver na mesa de todo mundo, na cozinha, na preparação dos alimentos. Então essa junção entre farináceos, açúcares e óleos artificiais, que são esses óleos de cozinha, óleos industriais, é que está no cerne do desenvolvimento dessa epidemia de doenças crônicas, de doenças metabólicas que nós vivemos. Obviamente, para isso também contribui o estilo de vida, né? Que é essa questão do sedentarismo que nós vivemos hoje e também uma série de agressões que nós passamos a ter no nosso contra o nosso organismo, que nós, né, colocamos a natureza, principalmente nesses últimos 100 anos, que nós não tínhamos, como por exemplo, esse está aqui, pesticidas, herbicidas, o próprio álcool, o tabaco, né, metais pesados, presentes em maquiagens, produtos de higiene, enfim, tudo isso junto com a alimentação, junto com o sedentarismo, junto com o estresse da vida moderna, junto com o excesso de telas, é um conjunto de situações foram alteradas na nossa vida e que geraram desequilíbrio no nosso corpo, que assim propiciam o desenvolvimento de doenças. E isso é a base do meu livro, publicado, O Ciclo Original, que na verdade é esse ambiente original que a gente se afastou, e que a gente deve tentar retomar para buscar um equilíbrio do nosso corpo e assim a prevenção da ocorrência dessas doenças. Agora, você acha que o brasileiro se alimenta bem, balanceado? Difícil, né? Infelizmente, eu acho muito difícil, principalmente o mais humilde. Né? No início do século passado, né, tinham mais condições que acabavam comendo esses produtos industrializados.
a pessoa mais humilde, ela se alimentava melhor. Ela comia as vísceras dos animais, ela comia o fígado, ela comia a moela, ela comia a língua do boi. E hoje em dia, né, esses alimentos que são extremamente nutritivos, os alimentos de origem animal também foram ficando mais caros, na verdade. E os alimentos ultraprocessados, altamente refinados, industrializados, baratearam muito, fazendo com que a população mais humilde esteja exposta a esses alimentos como a base da sua alimentação. E isso é que causa, hoje em dia, o grande problema de saúde não é mais a fome, é a obesidade. Nós temos 1 bilhão de obesos no mundo. Obviamente que existem alguns locais onde se passa fome. Aí em Minas Gerais, você tem uma região muito pobre, no Nordeste, mas em muitos locais o grande problema é a obesidade, muito mais do que a fome. E lota os hospitais em decorrência das doenças advindas da obesidade. Agora, essa questão da obesidade também entra tudo, né? O estresse, a ansiedade, alimenta mal, muito sanduíche, cerveja, cigarro, e aí vai, né? Entra tudo, né? Mas principalmente porque a indústria, ela produz alimentos que acabaram viciando a gente nesse consumo, ou seja, nos acostumaram e pior, nos venderam como isso sendo uma coisa muitas vezes até saudável, que não é. Nosso corpo não tem flexibilidade metabólica para suportar uma dieta à base de 60%, 70%, 80% dos alimentos à base de grãos, farinha, açúcares, bebidas adoçadas, refrigerantes. A gente não consegue metabolizar isso. A base da alimentação humana precisa ser os alimentos de origem animal. Nós precisamos só complementar com os vegetais, e não ao contrário como nós fazemos hoje. Porque durante 99,9% da nossa existência, nós fomos caçadores-coletores, e os alimentos de origem animal sempre foram a base da alimentação, foram eles que propiciaram a gente desenvolvesse o nosso cérebro e chegasse até aqui. Refrigerante. O que o senhor fala do refrigerante? Tem gente viciada em refrigerante. Refrigerante é uma das piores coisas que uma pessoa pode consumir. Seja ele é uma água com açúcar, né? E pior, um açúcar muito danoso para o organismo, que é a frutose. Então a frutose adicionada, não é a frutose das frutas, a frutose adicionada aos refrigerantes, ela só é metabolizada no fígado. Você já deve ter escutado uma doença chamada fígado gorduroso, ou gordura no fígado, ou tecnicamente falando, esteatose hepática. É porque essa frutose ela é só metabolizada no seu fígado. E isso acaba fazendo com que o seu fígado fique inflamado. E as pessoas ficam, muitas vezes desenvolvem até cirrose, aumento da ferritina, aumento do ácido úrico, muito em função desse consumo excessivo de refrigerantes e também de sucos de frutas que são muito doces, como por exemplo suco de uva, suco de laranja. Esses alimentos, essas bebidas não devem ser consumidas para matar a sede, nunca, certo? E já os refrigerantes dietéticos, eles contêm uma química enorme e muitos adoçantes artificiais que estão relacionados a diversos outros problemas de saúde, como por exemplo Alzheimer, osteoporose, uma série de coisas, alterações na flora intestinal. Então, a gente se hidrata tomando água, né? Água mineral, água com gás, água do filtro de barro lá, que aí o pessoal do Nordeste tem muito, água de coco, que é saudável, mas nunca refrigerantes. Fujam disso. Então, doutor, a sua mensagem geral, então, mais certa nesse momento? A minha mensagem geral é que a gente aproveite todos os avanços da medicina em manter doentes vivos, mas que a gente olhe um pouquinho aonde que nós erramos, aonde que nós alteramos de uma forma tão substancial o nosso ambiente que nos gerou um desequilíbrio. Então, voltem para o básico, alimentação original, alimentação integral, ou seja, alimentos, comida de verdade, ou seja, desembale menos, né, e descasque mais. Essa é a chave do negócio, certo? É isso que vai fazer a gente se manter mais saudável por mais tempo e possivelmente viver mais. Muito obrigado, doutor Fernando Bastos, médico que fala com a gente hoje aqui no Jornal da TV Noroeste. Muito obrigado, até o próximo encontro. Muito obrigado, senhor. O prazer foi todo meu estar com vocês.